Tá gravando. Coloquei aqui pra gravar, pode? Uhum. Tem 12 segundos, 13, 14, 15, 16. Gravando. Depois E se aí? vira aí pra... Tudo bem, Bruno? Eu tô bom, e você? Eu tô bem. Como é que tá a sua tarde? Maravilhosamente bem. Uma tarde muito preciosa que a gente tá aguardando a chegada do herdeiro. É verdade, é verdade. O Não grande... chega, cara. É, pois é. Mas tá aí, né? Tá às portas. Na Red Zone. Na Red Zone. Ai, ai. E o trabalho, Bruno? Você já tá... O povo já tá te excluindo das coisas? Porque você pode sair a qualquer momento? Pior que sim, cara. Mas eu não tô achando ruim, não, tá? Tô achando bom. Como a gente tá na fase final aí, né? O menino tá prestes a nascer. Aí os caras do trampo falam assim... Mano, todo dia eu escuto isso, tá, Felipe? Fala assim, hoje é o último dia do Bruno aí. Nem precisa de passar nada pra ele, não. Eu tô escutando isso deve ter uns 3 dias já. 3, 4 dias. É. Mas tá bom, pô. É, porque a qualquer momento, né? Aí é melhor os caras... Porque, puta, a gente trabalha com projeto e tal, aí você tá no meio de um negócio, aí você vai sumir, né? Exato. Simplesmente sumir. Então as pessoas Mas precisam ter acesso ao que você tá fazendo e tal, porque... Felipe, mas eu sinto, tá? Lá no fundo do meu âmago, eu sinto que a empresa preferiria que fosse cesárea, sabe? Que fosse uma coisa... Marcada. marcada. Uma data, tipo assim, que eu desse uma data pra eles. Fala assim, ó, dia tal eu tô saindo. É porque Só que você como fica não vai ser inútil até cesárea, então, entendeu? Exatamente. E aí os caras ficam, tipo assim, meio que pisando em ovos, porque é uma coisa... como é que fala? Que eles consideram, né, velho? Você vai ser pai, seu filho vai nascer. Só que ao mesmo tempo eles querem contar com você, mas não pode. Fica nesse negócio aí de chove não mole, entendeu? Eu tô ligado, Então, eu tô ligado. Eu acho que eles preferiam que fosse uma data marcada. Mas eu falei pra eles, falei assim, cara, a data esperada, né? Ele pode nascer até o final de outubro, mas é mais provável que ele nasça pro meio do mês. Que é exatamente onde a gente tá. A gente tá no meio do mês. Mas é isso aí, né? Você fala pra empresa combinar com o Eric, né? Fala aí pro Eric avisar o dia que ele vai sair que tá resolvido, né? Poxa vida. Mas ao mesmo tempo eles são de boa, cara. Eles são de boa. Ou, eu preciso falar uma coisa aqui, Felipe. Fala. Nem sei se eu devia, né? Mas o menino que trabalhava comigo foi demitido. Caraca. Isso não é de rir, não, Bruno. Mas escuta, vai tomar no seu cunhado. Cara, eu não tô rindo eu não tô rindo pelo fato dele ter sido demitido. Eu tô Que rindo bom. da minha doença de trazer esse assunto nada a ver em cima do Eric. Pois Já é. tava falando do Eric. Esquece, mano. Deus o tenha. Vai, Ele deixa estar eu mudar bem. de assunto. Você tá gostando do meu cabelo, Bruno? Felipe, eu já vi melhores. Caraca, velho. Eu tô assumindo os meus cachos, Bruno. Aí você vem e fala isso pra mim? Não, Pronto. Felipe, eu nunca vi você com esse cabelo. Bruno, Eu nem sabia que seu cabelo era cacheado. meu cabelo é enrolado. Eu faço coisas no meu cabelo provavelmente desde os 15 anos de idade. Então, eu tô cansado. Essa é a verdade. Eu tô cansado de fazer coisas no meu cabelo. E eu vou assumir os meus cachos, entendeu? Então, você tem que achar bom agora. Não era Felipe, pra me se liberte, criticar. Cara. Se liberte. Não era pra tô falar o que você criticando. falou. Agora eu já tô Deixa eu... com dúvidas, tá ligado? Não, até parece. Você é o cara que menos liga pra opinião alheia que eu conheço. Não sou não, eu ligo muito. É assim, agora presta atenção. Por que eu falei desse jeito? Há algumas semanas atrás a gente foi gravar um episódio aqui do Vai Tomar no Seu Cunhado. E você tava pra mim exatamente com esse cabelo. Não era exatamente. E você falou assim, Bruno, porque tava muito quente e tal, e você começou falando assim, Bruno, olha o meu cabelo. Mas é Olha a porque minha eu situação. tava puxando, eu tava meio louco, entendeu? Meio Einstein. Agora ele Felipe, tá, mas tá- direitinho assim, ó. Tá Ele parece que tá do mesmo jeito. bagunçadinho, entendeu? Assim, ó. Porra. Parece que tá do mesmo jeito que Vamos antes. começar o episódio. Se eu for ficar me ofendendo aqui, vamos acabar logo. É isso, eu sou o Felipe Xavier. Eu sou o Bruno Rezende. E
vai tomar no seu cunhado. Bruno, eu tô com pressa. Hoje não vai ter leitura de interação com o ouvinte e tal, porque os ouvintes tá mandando pouca coisa também, né? Então melhorem. Olha o ódio do cara, velho. O cara começa o episódio falando assim: eu tô com pressa, não tô nem aí, não vai ter leitura. Isso. E vocês que se foda. Então vai lá. Já aproveita e fala onde que eles podem melhorar e comentar pra gente ir pro episódio de uma vez. Se você... Cara, depois dessa não tem nem como eu não falar. Se você não segue o Vai Tomar no Seu Cunhado, você está perdendo a mitologia, você está perdendo a realidade que foi criada com o nome Vai Tomar no Seu Cunhado. Então segue a gente no Instagram, venha fazer parte dessa mitologia, dessa realidade. O nosso arroba é @Vai Tomar no Seu Cunhado, tudo minúsculo, sem caractere especial, tudo juntinho, não tem nada. Vai Tomar no Seu Cunhado, tá lá. O Instagram é o nosso principal meio de comunicação, tá, pessoal? Então, todo episódio pode ser o primeiro episódio de alguém, né? Então, é preciso falar que o Instagram é o nosso principal meio de comunicação. É lá que saem as notícias, se vai ter episódio, se não vai ter, se vai atrasar, se vai sair no horário, enfim, tudo sai no Instagram primeiro. O Instagram, além disso, no nosso feed, a gente tem um post para cada episódio que sai, né? Então, cada episódio tem uma arte feita pela minha querida irmã, querida esposa do Felipe, que é super agradável. E eu tô falando sério. Então, se você não segue a gente, vai lá pra você ver o tanto que é agradável ver a organização do nosso feed. Com caricaturas, com desenhos e edições que são maravilhosas. Cada episódio tem sua capa. Você pode usar o Instagram para deixar comentários, né? E, por favor, siga a gente também. Mas, se você também quiser comentar por outro meio, a gente tem um e-mail, né? Que é que é vai tomar no seu cunhado @gmail.com. Você pode enviar lá seu comentário, você pode enviar suas dúvidas, suas sugestões, sua história. Você é mais do que bem-vindo e desafiado a enviar um e-mail contando a sua história, como a gente já fez aqui várias vezes, leitura de e-mails de ouvintes, né? De pessoas que quiseram fazer parte. E o mais importante disso é que quando você manda a sua história, o episódio é feito só sobre você, só sobre a história que você mandou. Você vira o protagonista do podcast no episódio em questão. Então se sinta encorajado, desafiado a entrar nessa realidade com a gente e fazer parte da construção do melhor podcast do Brasil. É isso aí. A gente está em todas as plataformas digitais, tá? Spotify, Deezer, Apple, é o que você pensar, a gente está lá. E no YouTube também. Então seja muito bem-vindo. Bruno, vamos lá. Passou uma coisa. Uma coisa passou, um dia passou. Como qualquer outro, né, Felipe? Os dias passam mesmo, né? Vem à noite, amanhã. Não, tô falando de um dia, um número uma data de um mês, de um ano específico. Passou. Que foi o dia dos seres pequenos da Terra, que é o dia das crianças. Duendes. Que é... Os seres pequenos podem ser os anões também. Pode ser, é verdade. Mas das crianças, eu tô falando das crianças, Bruno. Das crianças do nosso Brasil, que eu não sei se é comemorado o Dia das Crianças nesse mesmo dia no resto do mundo. No Brasil é. Então, dia 12 de outubro é o Dia das Crianças. E aí eu queria abrir, Bruno, perguntando uma coisa. Você era uma criança travessa, Bruno? Você era uma criança levada, custosa, como dizem aqui em Minas Gerais? Cara, eu vou usar uma passagem da Bíblia para responder isso aí. Eu acho que tá na Bíblia isso, né, velho? Se não tiver, vai ser muito feio, né? Vai ser igual aquele... Eu já vi um cara falando assim... É igual a Bíblia fala, né? Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Isso não tá na Bíblia. Isso é um senso comum, mas enfim. Mas eu acho que é Provérbios isso, que fala: as más companhias corrompem os bons costumes, certo? Exatamente. Então eu vou responder com isso. Por quê? Porque eu acho que quando eu tava sozinho, eu era uma criança muito quieta, na verdade, assim. Eu gostava de passar meu tempo sozinho, eu ficava jogando videogame. Não tinha nada pra fazer, entendeu?
Felipe, eu treinava digitação no teclado para digitar rápido. Você tem noção? SDF. As atividades que eu fazia. Mas, quando eu me juntava com meus primos, meu amigo, a marreta cai do cabo. Cara, a gente era muito atentado. A minha mãe fala, aí colocava fogo no boné do guarda. Eu nunca ouvi essa, velho. Mas, enfim, eu sozinho, eu acho que era quieto, na moral. Agora, quando eu tava com os outros, velho, com meus primos principalmente, a gente passava muito tempo junto, né? Eu cresci com eles e eles comigo. Então, enfim, quando a gente tava junto, não era fácil não, Felipe. Tem vários desses casos, né? De criança, tipo assim, que a criança é de um jeito com os pais, mas quando ela tá fora do controle ali dos pais, ela se comporta de outro jeito, né? Sei lá, tem criança que fica chata perto do pai e da mãe, entendeu? Você tá com a criança e os pais junto, mas se você tiver num outro ambiente que o pai e a mãe não tá lá, parece que a criança é mais tranquila. Não sei se é porque, sei lá, a criança quer fazer mãe, alguma coisa assim e tal, e parece que influencia pra caramba, né? Nisso. Eu vou descobrir isso daqui uns dias. Vai, pois é. Daqui uns dias se o Eric vai se comportar diferente quando ele tá longe de mim. Mas com certeza, velho. É porque eu acho que tem o papo de... quando o menino não tá perto dos seus pais, talvez ele sinta que ele tem mais liberdade, saca? Uhum. Que não vai tomar bronca, ou que ele pode ir até alguns metros a mais, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho. Mas o que eu tô falando não é nem da criança ficar mais solta, mas eu já vi casos da criança ficar mais legal longe dos pais, tá ligado? Ela fica tipo... Porque ela não fica querendo fazer mãe, não fica querendo aparecer pro pai e pra mãe, entendeu? Tá lá agora, aí a criança meio que muda um pouco, assim. Tem criança que eu já vi, assim. Primo meu, inclusive. Uma prima minha, ela era mais legalzinha fora dos pais. Quando ela tava perto da minha tia, era um grude, fica... Quando fica fora, parece um ser humano, um adulto, entendeu? Eu sei de quem você tá falando. Pois é. Mas, enfim. E você, Felipe? Você era travesso? Você era o Tasmania? Cara, não, né? Eu era um senhor de idade de 60 anos, como tem vídeo no feed do Vai Tomar no Seu Cunhado, com eu fazendo uma coisa que eu não queria estar fazendo e com aquela tromba, né? Como diz a minha mãe. Fica com essa tromba aí, esse bico. Cara, esse vídeo, ele é um patrimônio, filho. Esse vídeo é um patrimônio do Felipe. Se você... Eu já falei aqui o Instagram... depois você corre lá, eu acho que a capinha deve ser algum episódio de criança que a gente fez. Eu acho que talvez seja o Dia das Crianças do ano passado. Vou descobrir aqui, descobrir. E aí tem um carrossel nessa postagem. Você passa pro lado lá e você viu o Felipe brincando. Mano, assim, eu era uma criança chata, tá? Eu tenho um primo, o nome dele é Thales, e ele é um primo que ele tem poucos anos de diferença de mim, acho que 2 anos de diferença e tal. Acho que eu tenho 3 anos, eu acho que eu tenho 33, ele tem 30. E ele fala pra mim, cara, hoje em dia ele fala, mano, você era muito chato quando você era criança. E eu era mesmo, eu era chato de tipo assim, não era que eu era chato que eu ficava enchendo o saco das pessoas, mas eu era muito certinho, tá ligado? Eu seguia todas as regras. Cara, eu usava, nossa, vou compartilhar uma coisa pessoal aqui, Bruno. Eu usava a camisa dentro da calça. Até se eu estivesse dentro de casa e tivesse... Eu cresci no norte de Minas, né? Que é um pouco mais perto do sol. É mais calor que aqui. 40 graus, eu de cuequinha andando pela casa, eu colocava a camiseta por dentro da cueca, Bruno. Isso eu tenho... Você mesmo fazia isso? Eu mesmo fazia isso. Não era sua mãe, sua avó, não? Eu fazia isso, entendeu? Nossa, Felipe do céu. Então, eu já tô vendo que você era chato pra cacete. Por isso que eu acabei sendo um... Como é que fala? Uma criança solitária. Não uma criança solitária, não. Nem é isso. Porque eu não era uma criança solitária. Eu era chato, mas eu tinha amigos. Eles eram por dó, mas eram meus amigos. Eu me tornei um desapontamento muito grande pra minha família, entendeu? Porque eu, como um adulto, olhando pra criança que eu era, eu deveria ser um cara que usava só calça jeans, camiseta polo, cabelo lambido, entendeu? Era pra eu ter me tornado esse ser humano, tá ligado? Só que a vida é uma caixinha de surpresas, né, Bruno? E a vida aconteceu. E aí hoje eu sou isso aqui, né? Eu sou o tatuado da família,
enfim, o perdido, né? Então, quando pessoas que não conhecem a minha família conhecem a minha família, eles olham que parece que alguma coisa não encaixa, tá ligado? Fala, não você deu veio certo, daí? né? Você? Cara, é muito engraçado isso, mano. O Felipe, ele destoa muito do resto da família dele ali. Sério, muito. Muito mesmo. Não tem nada a ver, filho. Parece que você chegou depois, filho, sabe? Eu fui adotado. Né? Mas, cara, é a vida, filho. Assim, o Felipe, hoje ele é tatuado, né? Assim, a sua barba, a sua família te alopra por causa de barba? Não mais. Mas antigamente, sim. Quando eu comecei, sim. Alargador na orelha, nas duas orelhas. Pô. Um piercing, sabe? É umas coisas assim. O Felipe Vou usar uma palavra que ele gosta aqui. O Felipe é diferenciado. Bosta, vai. Vamos acabar o episódio agora? Vamos? O que você acha? Felipe, você tá com uma raiva, cara? O que aconteceu? Não, eu queria falar uma coisa, Bruno, que é o seguinte. Eu queria saber se tem alguma história, Bruno, engraçada das nossas infâncias. Porque a gente tá... Esse episódio, pelo que parece aqui, é de Dia das Crianças, né? Que passou, então vamos falar de coisa de criança. Você tem alguma história engraçada? Porque você tá falando que você era fogo no Banner do Guarda, né? Então, você tem alguma história de travessuras? Ou gostosuras ou travessuras de criança? Eu tenho história de eu apanhando. Serve? Eu acho engraçado hoje, mas na época eu não achava, não. Eu chorava muito, inclusive. Você apanhou muito quando você era criança? Cara, eu não apanhei muito se eu comparar com meus primos. O Rafael e o Felipe. Cara, eles apanhavam todo dia. Sério, todo dia. Todo dia eles apanhavam, velho. Tipo o meu irmão. Toda vez que eu tava com eles, eles apanhavam, velho. Todas as vezes. Mas qual o motivo? Impressionante. Eles faziam muita merda? Não, é porque eu acho que o pessoal lá era mais estourado também, sabe? Às vezes uma coisa que era só pra só pra falar, tipo, só pra brigar. Só pra dar um rala. Um safanão, vamos dizer. Só pra dar um beliscão, às vezes. Não, aí já virava cintada já, sabe? Entendi. Então, eles apanharam muito, velho. Mas eles eram custosos também, velho. Não tô passando pano, não. Eles eram custosos também. Mas eu não apanhei muito. Comparando com eles, por exemplo, eu não apanhei muito, não. Eu lembro de algumas vezes eu apanhando de correia do meu pai. Algumas assim, tipo, sei lá, 4, 5 vezes. Que eu tenho memória. Assim, eu não apanhei, não, mas eu merecia. Que bom que você sabe, né? Eu apanhei pouco, cara. Meu irmão apanhou muito, mas eu apanhei pouco. Eu não sei se é porque minha mãe, sei lá, em algum momento da vida ela ficou com dó. Eu não sei se eu tentava ganhar na lábia alguma coisa, entendeu? Porque eu já falei coisas pra minha mãe quando criança, não, foi mais na adolescência. Eu já falei coisas pra minha mãe que hoje, olhando em retrospecto, caraca, tá foda. E é um retrocesso também de vida, né? Cara, eu falava umas coisas pra minha mãe que meu irmão não falaria nunca na vida dele, entendeu? Porque meu irmão é mais certinho e tal. E eu sempre fui desbocado. Desde criança eu sempre fui desbocado. Pra você ter noção, teve um dia, meu avô tinha um Fusca azul. Era um azul tipo caneta Bic, tá ligado? Só que eu era criança, eu estava repetindo o que eu ouvi de algum adulto, tá? Eu não tirei isso que eu vou falar do olho do meu, entendeu? Não tirei de lá. Eu ouvi algum adulto falando isso. Mas a gente chegou pra visitar meu avô na rodoviária. E o meu avô foi buscar a gente no Fusca. E aí, meu avô chega lá e eu pergunto: vô, o senhor não vinha buscar a gente de carro? Foi o que o senhor disse, né? Aí ele falou: ó o carro aí, menina. Eu falei: mas é Fusca. Caralho, Felipe. Eu não sei quem falava isso, mas eu repeti, entendeu? Mas é Fusca e tal. Então esse tipo de coisa. Eu sempre fui desbocadinho, assim, sabe? Quando eu era adolescente foi piorando as coisas, assim. Eu fui ficando mais desbocado. A vida também não, né? Aconteceram várias coisas. A minha relação com a minha mãe na adolescência não foi tão tranquila. E aí foi só ladeira abaixo, né? Que, enfim, até hoje eu sou desbocado, mas hoje eu sou um adulto de 33 anos que sei que eu não posso falar tudo que vem à minha cabeça. Você, na verdade, foi ladeira acima, né? Porque depois da sua adolescência, você melhorou, pô. Graças a Deus, cara. Eu era, adolescência, velho.
Ô, Vai gente, chegar, viu? vamos acabar com a vai chegar adolescência? lá, viu? Vamos? O que vocês acham? Que tal a gente pular de criança pra adulto? Porque a adolescência é acho. foda. Mas tá, Bruno, você apanhou. Ó, eu lembrei, não de uma história antes de eu falar da história que eu apanhei, eu lembrei de uma história muito aleatória, que a gente tava na casa da minha avó, e, mano, olha, criança, velho, eu já tava com meus filhos, tô falando, a gente você faz coisas que não tem necessidade, entendeu? O que acontece? Tinha na casa da minha avó sempre teve, tipo assim, de vasilha, aquela farofa que vem com frango temperado, sabe? Aquela amarelona. Então sempre teve isso aí de monte na casa da minha avó. Ela colocava em vasilha de vidro, saca? Ela comprava só a farofa sem o frango. Isso. Lá sempre teve muito, muito. Até hoje tem. E aí teve um dia a gente tinha acabado de almoçar e eu sempre gostei de farinha, meus primos também. Aí a gente falou assim, ó. Então na casa da minha avó é assim, ó. Você entra pelo portãozinho, você dá no que antigamente era chamado de alpendre. Você lembra disso aí, filho? Caraca, alpendre, cara. A minha avó fala alpendre até hoje, mas é a garagem ali, a área da garagem. Então eu tô no alpendre, e aí logo depois do alpendre já tem uma porta que dá pra sala. E nessa sala tem a mesa, né? Enfim. Você tá falando da mesma casa que ela mora até hoje. Isso, dessa casa aí que você conhece. Tá bom. Aí, enfim, ali a gente tinha acabado de almoçar, a gente falou assim, por que a gente não faz uma brincadeira que é o seguinte, a gente sai correndo em fila, né? Um atrás do outro. Sai da mesa, da sala ali, da mesa de jantar, ou do almoço, né? Sai dali, sai correndo, dá uma volta no alpendre, passa atrás do carro do meu avô, entra na casa de novo, pega uma colher de farinha, enfia na boca e sai correndo de novo. E a gente, o objetivo é nada, né? É fazer isso só. Eu acho que talvez o objetivo era ver quem conseguia mastigar uma colher cheia de farinha enquanto corria. Cara, aí tava eu, o Rafael e o Felipe. E aí começa, filho. E aí enche a boca de farinha, você sai correndo, mastigando, filho, que vai virando aquela pasta, velho. Porque não podia beber água, não podia fazer nada, só mastigando farinha. Onde a sua avó tava enquanto vocês estavam fazendo isso? Acho que na cozinha. Isso foi depois do almoço. Tinha alguns adultos na sala vendo TV, só que a TV dá de costa pra onde meu avô senta ali, sabe? Naquele sofá, dá de costa pra mesa. Então eu não sei se eles estavam vendo a gente rebentando a farinha. Entendi. Eu acho que não. Só tava ouvindo vocês correndo, que é normal. Criança correndo. Criança correndo. Meu irmão. E aí vai, e dá a volta, e vai mastigando. E tinha hora que não cabia farinha na boca, mas tinha que enfiar farinha de todo jeito, filho. Aí correndo, e depois do almoço isso aí, mano. Todo mundo cheio já. Meu irmão, no meio de uma volta, o Filipinho falou assim, filho, não vou dar conta mais não. Vá, filho, vomitou no meio da sala assim, ó. Tudo, a farinha, o arroz. Que nojo, velho. Aí pra você ver. Não, e aí os adultos notaram, né? Não, aí sim, pô. Aí a hora que o menino saiu com o gorfo todo lá no meio da sala inteira, falou, não, aí. Aí, ó pra você ver, qual que é a necessidade, Felipe, de fazer uma brincadeira dessa? Ah, mas é divertido, pô. Cara, muito bom, filho, muito bom. Assim, eu lembro de história, a maioria das minhas histórias de infância, eu acho que eu lembro, assim, ou foi com a minha irmã, só que acho que nem tanto, porque eu e minha irmã, quando a gente era pequeno, a gente não se gostava muito, não. E assim, como eu tinha a opção de 2 primos homem, filho, eu preferia 1000 vezes estar com ele, saca? Porque a gente jogava as mesmas coisas, a gente gostava da mesma coisa. Minha irmã não gostava das coisas que eu gostava, velho. Saca? Então, as minhas memórias, eu acho que de infância, são a maioria com eles. E teve uma outra história também. Cara, criança é muito bom. Isso aí eu devia ter na faixa de uns 11 anos, vai. Ainda é criança, pode ser, né? Ué. Devia ter uns 11 ali, uns 12 no máximo. A gente pegou criança pra mim é até 16. Hoje eu tenho 33, eu posso falar isso. Menino de 16 anos vai falar alto comigo. Você é criança. Eu sou um senhor de idade, você me respeite. A gente pegou bicicleta, falou assim, filho, bora, vambora. E meus primos, eu sempre fui mais cagão. Eles não tinham medo de barreiras, velho. Assim, ó, pra eles não existiam barreiras. Então, por exemplo, você tá numa descida de bicicleta, quanto mais rápido você chegar, melhor. Não é que igual aquele negócio, tipo assim, nossa, eu já tô muito rápido, eu vou parar. Não, pra eles não fosse assim, não. A gente vai parar quando frear ou quando capotar. Tipo isso.
E aí tava nós três andando de bicicleta na rua. E a gente pegou uma descida muito braba. Saiu, só que eu sempre sou eu sou comedido. Comedido, tá certo? Essa palavra, o professor Girafales? Sim. Então eu sempre fui mais comedido. E aí, cara, tinha uma curva que era meio que pra entrar num canteiro. Eu não sei como é que eu vou conseguir explicar isso, Felipe. Assim, pra você que tá vendo a minha mão, acho que vai ser mais fácil. Mas pro ouvinte, vamos lá. Eu tô numa descida, né? E na lateral direita tem uma entrada pro canteiro. Só que essa entrada, ela tem uma quina, entendeu? Que afunila, sei lá. Sim. Essa entrada pra esse canteiro. Que passa, tipo assim, literalmente, um pneu de uma moto. Entendeu? Caraca. Então, o que a gente fez? Falei, cara, os meninos estavam muito rápido. E eles falaram assim, nós vai entrar ali. Falei, nossa, vai dar merda isso aí, velho. O primeiro foi meu primo Rafael. Ele passou. Deu certo. Eu fui ainda freando a minha bicicleta, o pneu ainda pegou na quina do canteiro, eu desequilibrei, mas continuei. O Filipinho sempre foi o mais doido, assim, mano. Ele não tinha muito limite, não. Ele era o mais sem limite. E ele veio, ele tinha muita fé que ele ia conseguir. Ele tinha muita fé. Meu irmão, eu e o Rafael já tava na frente já, filho. Quando é festa, você só escuta, sabe, barulho de queda? Barulho de queda você reconhece. A bicicleta capotando, o moleque rodando. A gente ouviu um barulhão, filho. Aí a gente saiu freando, olhou pra trás, aí eu... Rafael, para, seu irmão capotou. O Felipinho dando voltas e voltas em cima do canteiro. Ainda bem que ele caiu na grama, né? Era na grama. Saiu e ele levantando todo cheio de terra, velho. Terra na cara, terra nos braços. O pneu da bicicleta emborcado, tá ligado? Falei assim, capotei aqui, velho. Falei, não, ninguém percebeu. Ninguém... Mas é isso, filho, né? As histórias que eu tô lembrando assim. Mano, cair de bicicleta é bom demais, velho. Assim, depois que passa o tempo, né? Porque na hora ralar dói pra caramba. Mas, putz, mano. E aí, o Felipe é duas histórias. O Felipe é o mais novo, né? Ele é o mais novo. Mais novo geralmente é tudo doido. É tudo doido. Eu acho que eles não têm muito medo, Felipe. Sei lá, velho. Não tem. Não tem. Ele sempre foi o mais doido de todos, assim. Sempre. Mas, ó, eu tenho uma história curta, porque tem uma história sua que é boa. Que eu fiz uma consulta aqui com a nossa Wikipédia do Vai Tomar do Seu Cunhado, e parece que você não contou essa história aqui ainda. Então, eu vou contar uma história minha que é curtinha e depois você finaliza com a sua. Mas é o seguinte, tá bom. Eu sou uma pessoa que... A gente já falou em outros episódios aqui que na vida a gente a vida inteira tocou na igreja, né? A gente foi músico de igreja. E eu comecei a minha vida tocando na igreja com uns 10, 11 anos de idade. E aí eu tinha uma banda aos 12 pra 13. Tinha uma banda. E eu era o vocalista dessa banda. E aí o que acontece? Eu morava numa cidade que se chama Passos, em Minas Gerais também, que é no sudeste de Minas Gerais. Cidade pequena, 100 e poucos mil habitantes. E aí, a gente foi tocar num evento. Tipo, tocar era num lugar que o nome do evento era Balada Gospel. E aí... Meu pai. Era um eventinho que tinha umas bandinhas de rock and roll, uns negócios e tal. E a gente foi. E tinha adultos, tinha jovem, tinha adolescente. Coisa de igreja tem de tudo, né? E aí eu era o mais novo da banda. E acho que o mais velho já tinha uns 15, 16 e tal, mas a gente foi. E eu tô falando de uma cidade pequena, em que crianças, adolescentes, eles andam na rua sozinhos, sem supervisão. Então, tipo assim, e fora que outro momento, tá, gente? Dos anos 2000, em começo dos anos 2000, por aí. Metade dos anos 2000. E aí, a gente andava a pé, porque, enfim, era o que tinha, né? A minha mãe sempre foi muito rigorosa com horário, principalmente para uma criança de 12 anos. Só que a minha mãe viajou. Ela não estava na cidade. A minha mãe viajava com uma certa frequência a trabalho e ela viajou, era tipo uma sexta-feira, eu acho. Era uma sexta-feira ou um sábado, uma coisa assim. Ela estava fora. E ela falou que ia chegar só no outro dia. Falei, dá pra gente tocar. Dá pra gente tocar na balada, porque o bagulho começava tarde, né? E aí, fomos pra lá tocar. O bagulho começou, era umas 9 e pouco, sei lá. Tocamos,
vemos as outras bandinhas tocar e fomos embora. Eu e os caras da banda, os caras da minha banda, estamos indo embora. E era meio longe, assim, era da minha casa até esse lugar, era uma meia hora, 40 minutos a pé, mais ou menos. E aí estávamos voltando 3 e alguma coisa da manhã. Nessa época eu já tinha o meu celular. E aí a minha mãe me ligou. Quando tocou e eu olhei que era a minha mãe, eu falei, fudeu, porque eu estou do outro lado da cidade às 3 da manhã. Por que a minha mãe tá me ligando essa hora? O que aconteceu, Bruno? A minha mãe resolveu voltar de viagem mais cedo e ela chegou essa hora na minha casa e não me encontrou lá. Ela encontrou apenas o meu irmão. E aí, seu irmão sabia. Meu irmão sabia, mas meu irmão tava num outro momento de vida também que tava muito triste. Assim, o lado dele tava muito triste. Então meu irmão dormia muito. E aí, os ouvintes vão reconhecer esse tipo de voz, esse tipo de pronúncia. Mas sabe quando a mãe cerra os dentes e fala assim, onde é que você tá? E aí eu atendi, né? E aí, como eu falei mais cedo, eu era uma pessoa desbocada, né? Um adolescente desbocado. Eu falei... Mãe, tô a caminho de casa, né? Caminho de casa. Aí ela... Você tem 5 minutos pra estar aqui. Aí eu, desbocado como era, eu falei... Ai, mãe, não vai dar não, viu? Eu tô bem longe ainda. Ai. Aí ela desligou na minha cara o telefone. E eu continuei indo, cheguei, não vi a minha mãe e só fui dormir. No dia seguinte, ela acordou e conversou comigo. E aí... Você passou no quarto dela? Era do lado do meu, passei, só que a porta tava fechada e nem vi. Tá. Mas ela me ouviu chegar, é lógico, que ela tava esperando, me ouviu chegar e tal. E aí, no outro dia, ela conversou comigo, me deu o ralo e tal. E aí, é nesse momento que meu irmão tá se mordendo de raiva, se ele estiver ouvindo isso aqui, porque eu não apanhei. E ele apanhava por qualquer coisa, entendeu? E, bom, essa eu não sei se era o final da história que as pessoas esperavam, mas a história é essa. Eu fiz isso e não apanhei. Eu não sei por quê. Mãe, obrigado, tá? Por não ter me batido, mas eu merecia, tá? Nesse dia aí eu merecia muito. Muito. Eu achei que você ia te contar a história, tipo assim, que sua mãe acordou e falou assim, você acha que porque você teve uma noite de sono tranquila, você não vai apanhar? Pois vem aqui agora que eu vou te arrebentar. Eu achei que ia ser alguma coisa nesse sentido. Não rolou, cara. Eu não lembro qual foi a última, assim, eu não lembro muito das minhas surras. Eu apanhei muito pouco, de verdade. Eu sei que eu apanhei, mas sei lá, dá pra contar, tipo, sei lá, 2, 3 vezes na vida, talvez, no máximo. E é isso. Mas eu merecia muito mais. Vai lá, Bruno. Agora eu quero ouvir a história. Eu conheço essa história, né? Mas os ouvintes não conhecem. Que é a história da Lan House. Porra, essa história é boa demais. Eu não me canso de ouvir essa história. Cara, eu contei essa história pra muita gente já. Inclusive, quando a gente morava fora, a gente fez um grupo lá que chamava Rooted. Enfim. Enraizados. Aí, nesse grupo... Isso, aí esse grupo tratava várias coisas, né? E aí uma das coisas era tipo assim, se aconteceu alguma coisa, eu não lembro do tempo especificamente. Eu não sei se era mágoa com os pais, porque eu não tenho mágoa dessa história. Eu achei ela engraçada hoje. Uhum. Mas eu não lembro o que era, e eu falei assim, cara, dia 24 de novembro de 2008, aí todo mundo parou, começou a olhar e falou assim, como assim? Foi o dia a maior surra da minha vida. Aí, enfim, tanta gente sabe dessa história, eu vou contar aqui. Segundo o Wikipedia, né? O Wikipedia do Vai Tomar no Seu Cunhado não tem essa história. Mas, enfim. O dia era 24 de novembro de 2008. Eu tinha 13 anos. O Felipe tá rindo já, mano. A história nem começou. É porque ela é muito boa, mano. 24 de novembro de 2008, eu com 13 anos. O que acontece? Eu estava num clube aqui da cidade. E eu estava com meus primos. Perto desse clube, perto, tipo assim, bem perto mesmo. Negócio de 5 minutos andando ou menos, tinha uma lan house. Na época que existia lan house, nem sei se tem hoje mais. Mas a gente tá falando de mais de 15 anos atrás, né, Felipe? Mais de 15 anos atrás. Enfim, tinha uma lan house. E na época, cara, eu estava extremamente viciado, com 13 anos, num jogo que chama Counter-Strike.
Achei que famoso você ia CS. falar que era Tibia, que até hoje Não. tá... Eu jogava Tibia, mas assim, é porque eu comecei com Tibia, né? Mas aí depois eu fui migrando pros outros jogos aí, e aí o CS foi um deles. E aí CS era top porque todos meus amigos jogavam, filho. Foi na época do CS 1.6, mano. A galera vai lembrar disso aí. A galera dos anos 90 aí vai lembrar do CS 1.6, que foi uma revolução. The Dust 2, mano. Nossa, top demais. Eu estava extremamente viciado nisso aí, extremamente. E aí o que acontece? Eu tava no clube e na época ainda existia o orelhão. Eu liguei pro meu pai a cobrar 90,90. Você lembra disso, Felipe? Lembro demais. Orelhão, ouvinte jovem, não é uma orelha grande, tá? É um telefone público que ficava na rua. Telefone é um negócio que a gente usava antigamente pra ligar pras pessoas. Aí tinha um desses, tinham vários desses na rua que você pagava pra usar, né? Por um cartão, enfim, não vou ficar, mas é isso. É um trem que você ligava da rua, entendeu? Exatamente. É um telefone público. Nem tem mais, né, mano? Aqui, pelo menos em Uberlândia, acho que não tem nem pra tirar foto mais. Era uma chamada de vídeo, só que só áudio na rua, entendeu? Exatamente. Aí, enfim, aí eu liguei pro meu pai. E meu pai, é muito importante eu dizer que meu pai, ele detestava Lan House. Ele falava que era um ambiente muito ruim, que, enfim, lá onde... É porque, um cenário, só um parênteses aqui. A gente tava andando no shopping, e dentro do shopping, do Center Shopping, na época existia uma Lan House lá dentro, que chamava, não sei se era C4, enfim, NET, sei lá. Tinha uma Lan House foda lá, famosa da cidade, que ficava dentro do shopping. E aí um dia eu passei na Lan House e eu sempre quis ir na Lan House, velho. E meu pai nunca deixava. Falava, não, isso aí não presta, isso aí você vai ficar viciado. Eu ficava jogando 8 horas em casa, né? No PC lá de casa, mas na Lan House eu não podia ficar meia hora. Aí teve um dia que eu passei, eu lembro direitinho. Eu falei assim, pai, isso aí é minha vida. Aí meu pai parou no meio do shopping e falou assim, como é que é? Eu falei, Lan House é minha vida. Aí ele falou assim, cala essa boca, moleque. Ele ficou puto, filho. Cala essa boca, você não sabe nem o que você tá falando. Enfim. Nossa, minha vida é foda. Então meu pai não gostava de Lan House, de jeito nenhum. Isso aí fica bem cravado aí. E aí eu liguei pra ele lá no clube e falei assim, pai, eu tô querendo na Lan House, eu e o Filipinho aqui, tipo assim, tentando falar que quando você tá com gente boa, conhecida, sabe? Você tá com um primo, que ele já conhece. É mais fácil você convencer, né? Falei, não, eu tô com o Filipinho, pai, a gente vai lá jogar um CS lá. Aí ele, eu não quero que você vá na Lan House. E não tem conversa. Aí, beleza, eu falei, não, por favor, não vai. Aí o que eu fiz? Desliguei o orelhão, olhei pro meu primo e falei assim, bora, filho, é nóis. E fomos, a pé, ali, 4 minutinhos andando, 5 minutinhos. Tá, o que aconteceu? A ideia veio de você. Você não foi coagido, você que foi lá e falou, não, eu vambora. que queria ir. Entendi. Eu que queria ir. Eu não contava com o fato de que meu pai desceria pro clube nesse mesmo dia. Por que meu pai faria isso? Ele nunca fez. Entendeu? Ele nunca fez. E ele foi pro clube. Só que o clube é muito grande, né, velho? Enfim, eu já não tava lá. Eu subi pra Lan House. E aí o vício é tão grande. Olha que merda. Que o combinado foi... Eu e meu primo Filipinho falou assim, cara, vamos ficar meia hora. Porque antes a Lan House tinha ou meia hora ou 1 hora. Falei assim, vamos ficar meia hora só pra jogar um pouquinho, depois a gente vaza. Quando a gente sentou, né, na Lan House, passou meia hora, o cara falou assim, acabou o tempo. E eu olhei pra ele e falei assim, cara, nós acabou de sentar. Nem parece que passou meia hora, passou 3 minutos. Aí renovamos mais meia hora. Então já começou errado aí. Aí beleza. O meu pai no clube, com a minha irmã, eles decidiram ir, todo mundo lá. E aí eu falei assim, Filipinho, vambora, velho. Vambora, que era pra só ficar meia hora. Se meu pai descobrisse que eu tô fudido, filho. Acontece que eu e meu primo saem do clube, né? E falei assim, filho, vamos correr. Sai da Lan House. Vamos correr de volta pro clube, velho. E vamos, filho, a gente saiu num tiro, filho. Num tiro. Eu lembro direitinho da cena. Um Corsa sedã prateado passa e encosta na mesma mão que a gente tá correndo. Eu fiquei pensando depois, falei assim, cara, eu era meio cabaço, né? Às vezes eu dava a volta, mano, sei lá, pegava outra rua. Mas não, eu tava desesperado, Felipe, eu precisava voltar pro clube, entendeu? Quando o cara tá fazendo a coisa errada, ele desespera, né? O cara não tá acostumado, ele fala, não consegue agir sob pressão. Exatamente. E aí passou
um Corsa e encostou. E a hora que eu vi a placa, Felipe, eu lembro da placa até hoje. Isso tem mais de 15 anos. A placa era KEQ 9586. Caraca, eu não sei a placa do meu carro de cor, o carro que eu tenho hoje. Não sei. E o carro encostou. E a hora que eu vi, filho, aí enfim, já era, né, velho? Aí eu encostei e aí era minha mãe. A minha mãe encostou, na verdade, né? E eu e meu primo, a minha mãe parou, abriu a porta e falou assim: o que você tá fazendo aqui? Aí eu, não, tô voltando pro clube, velho. Aí ela, mas voltando de onde? Eita. Por que você não está lá? Eu, cara, eu não conseguia nem assim. Meu pai é um cara que abomina mentira, né? Isso é uma coisa. Isso aqui já foi falado. Isso é uma coisa muito importante de ressaltar. O meu sogro abomina. A palavra que ele usa é essa, é abomina. Não é que ele não gosta, ele tem um probleminha, que ele acha errado, não. Ele abomina mentira. Ele abomina. Então, tipo assim, mentira pro meu pai, inclusive de, vamos supor, é porque é tudo mentira, né, no fim das contas. Mas sei lá, eu tirei o copo aqui e guardei, né? Sei lá, pus em outra mesa. Fala assim, quem colocou em outra mesa? Se eu brincar, falar assim, não, foi minha irmã. E não for, e foi eu, meu pai fica puto igual. Saca? Meu pai, assim, não. Negócio de mentira não é com ele. Tá certo, né, velho? Errado sou eu. Mas enfim. Aí a minha mãe, voltando de onde? Eu falei assim, não, tô voltando, aí. Mas voltando de onde? Já serrando os dentes, né? Voltando de onde? Aí eu falei, já tô fudido, né? Não tem como. Eu falei assim, a gente tava ali. Ali aonde? Falei, eu fui jogar CS. Ela, você foi exatamente no lugar que seu pai falou pra você não ir. Falei, né? Ela, então entra dentro do carro aí. E aí pegou eu e meu primo Filipinho, já pegou uma carona também, e voltou pro clube. Meu primo Filipinho, vida que segue, a mãe dele não tinha problema com a Lan House, entendeu? Mais tarde a mãe dele veio buscar ele no clube, ele foi embora, acabou. Eu cheguei lá, e aí minha mãe já bateu o fio pro meu pai, né? Ligou e falou assim, ó, eu tô com o Bruno aqui na portaria, e ele tava na Lan House. Cara. Aí meu pai, filho, nossa, filho, meu pai ficou transtornado, cara, você não tá ligado. Aí ele saiu da piscina, secou, e eu já tava na portaria e minha mãe já tava assim, você sabe que você vai apanhar, né? Minha mãe já tá desse jeito, você sabe que você vai apanhar. Falei assim, não tem o que fazer mesmo, velho. Já tô lascado mesmo. E o que acontece? Nesse mesmo dia, a minha irmã tava com uma amiga dela, que é a Belinha, a irmã do Moser. Meu pai deu uma carona. Meu pai não falava nada comigo, velho. Nada dentro do carro. Meu pai, a partir do momento que ele desceu a Belinha na casa dela, e a gente tava tocando pra nossa casa, meu pai olhou pro banco de trás e falou assim, se eu te bater agora, eu vou te sangrar. De tanta raiva que eu tô de você. Tô aguentando olhar na sua cara. Aí eu, caralho. Nossa, eu tava muito fodido, velho. Aí, enfim. Aí ele veio o caminho inteiro quietinho, filho. E aí chegou em casa. Felipe, essas cenas, elas nunca vão sair da minha memória. E eu nem quero que saiam também, porque essas cenas são muito boas. Forma caráter, assim, né, Bruno? Isso aí. Filho, isso aí forja um soldado. Meu pai guardou o carro na garagem e falou assim, sobe e me espera no seu quarto de cueca. Só falou isso, filho. Caraca. Espera de cueca. Eu já fui chorando já, filho. Eu já tava chorando muito antes de apanhar. Não, eu tô chorando já. Eu não lembro. Como é que fala? Quanto tempo se passou? Não lembro. Mas eu acho que foi papo de mais de 1 hora. Fácil. Eu ficava no quarto chorando um tempão, filho. Um tempão chorando. E meu pai, ele sempre foi um cara, na minha visão, ele sempre foi um cara muito sábio nesse sentido. Porque ele falou assim, se eu te pegar agora pra te bater, eu vou te sangrar. Porque eu vou te bater pra te machucar e, assim, eu quero te matar. Meu pai, ele ficou lá embaixo, filho, um tempão ainda, filho. Ele foi ver TV. Felipe, ele foi ver TV. E eu lá no meu quarto, chorando, de ansiedade de apanhar logo, que não vinha. Ele foi ver TV, ele foi jantar, ele foi fazer um monte de coisa. Depois que ele esfriou a cabeça, ele foi lá no quarto, ele chegou lá com o cinto dobrado e falou assim, você sabe por que você tá apanhando? Aí eu já tava babando, já. Eu sei, pai, eu sei. Aí ele falou assim, por que você tá apanhando? Eu quero que você me explica por quê. Então ele fazia a gente falar, sabe? Confessar o pecado. Aí ele falou assim, então você entende que você infringiu minha autoridade, você me desobedeceu, você fez uma coisa que não era pra você ter feito, você foi num lugar que eu não gostei, e além disso você mentiu pra fazer isso tudo. Falou tanto de coisa errada que você fez. Aí
É muita merda, né? É muita merda. Aí ele falou assim, então pode virar de costa pra parede aí. Cara, e eu nunca fui um cara que tenta fugir, que tenta rebater, que tenta segurar. Eu nunca fui, porque eu sempre tive medo, velho. Meu pai sempre botou essa pressão. Falei, cara, eu não vou tentar. Meu pai é muito mais forte do que eu não vou fazer nada. E, cara, eu fiquei só assim com a mão no rosto, virado pra parede, falei, meu pai, o couro comeu. E aí, tipo assim, eu já fiz essa pesquisa de campo, tá, Felipe? Pra saber quantas chibatadas ou correadas ou varadas os pais davam nos filhos. Eu já ouvi gente que falava assim, não, meu pai me dava 1, 2 e acabou. O outro falava assim, não, eu tomava umas 8. Felipe, eu contei nesse dia. Eu tomei 23 correadas. Caraca. Nas 2 pernas. Não em cada, né? Somando. É porque meu pai batia de um lado e rebatia do outro. Então ele ia descendo. E ele pegava aqui da bunda, né? Da coxa logo abaixo da bunda até o tornozelo e subia. Aí ele fazia isso algumas vezes, dos 2 lados. 23. Aí quando ele bateu muito de um lado, eu não lembro agora se foi na coxa direita ou na esquerda, muito no mesmo lugar, aí minha perna deu uma bambeada que eu desequilibrei, aí ele parou. Aí depois ele ainda me pôs no colo dele, teve essa audácia de me pôr no colo dele e falar que me amava. Caraca. E na hora, Felipe, eu não tava amando meu pai, não. Assim. não tava sentindo muito amor, não, entendeu? Uhum. Mas, enfim, e aí aí, beleza, acabou, né? E aí, quando eu era pequeno, sempre teve essa parada de... O que você prefere, apanhar ou ficar de castigo? Eu sempre preferia apanhar, porque quando você apanhava, você sofria a dor na hora e vida que segue. E nesse dia eu apanhei e fiquei de castigo. Então não adiantou nada, fi. E meu pai me deixou de castigo de videogame, de tudo. E isso era 24 de novembro. Ele falou assim, até o ano novo você não vai jogar videogame. E nem computador, nem nada. O que eu ficava fazendo, Felipe? Na minha casa. Você ficava de braço cruzado, assim, olhando pro tempo. Exato. Ir pra lan house que eu não ia, né? Nunca mais. Eu tenho certeza que você nunca entrou numa lan house mais. Nem depois de adulto. Nunca entrou. Nunca. A lan house pra você é tipo um prostíbulo, né? Você passa na porta e fala, longe disso. Isso não pertence. Não. Isso não é vida pra mim. E é isso, Felipe. E aí, assim, meu pai... Eu não sei se eu preciso dar esse detalhe, né? Não, vamos acabar. Deixa esse detalhe morto. Caraca, você sempre faz isso, mano. Você pensa no negócio e fala, vou falar. Não, vou falar não. Não precisa, não carece falar, não. Senão o povo vai achar que meu pai também era doido. Ele não era doido, não. Você tem raiva do seu pai por isso hoje, não? Nenhuma. Então pronto. Nenhuma. Eu acho que tinha que ter apanhado mesmo. Então pronto, tá resolvido. Não, eu não tenho mágoa, não. É porque eu acho que tem gente que cresce com mágoa de pai e mãe porque apanhou, não sei o quê. Porque meu pai, ele sempre foi muito sensato, velho. Tipo, às vezes, né, no mundo de 2025, talvez isso aí pode ser cadeia, né? Eles falam que isso é cadeia, isso como é que fala? Não sei o que lá de vulnerável, né? Como é que fala? Espancamento, sei lá, espancamento de vulnerável, não sei. Eu não acho, véio. Eu acho que correia sempre fez parte da minha vida e meu pai não me batia porque ele tava com vontade. Ele sempre me bateu, me explicando por que eu tava apanhando e o que eu tinha feito de errado e por que eu tinha que ser corrigido. Então, assim, eu não vejo isso como coisa ruim. Porque hoje, velho, assim, 2025, né? Eu acho que a galera não é muito a favor de bater em filho, não, sabe? Porque é aquele mesmo coisa que a gente discute de vários assuntos na vida. A galera vai de um extremo ao outro, né, velho? Tipo, é claro que você não pode espancar uma criança, mas aí, do outro lado, a galera fica com essa parada de educação positiva, que não sei o quê, que não pode falar não pra criança, que não pode... E aí a criança que cria o adulto, tá ligado? Que é a criança que manda na casa e tal. Mano, que maluquice. Você fala, porque assim, eu ainda era talvez considerado criança, né? Ou talvez pré-adolescente, mas, cara, eu com 13 anos, eu já tinha 1,80 m, Felipe. Isso não é uma criança, filho. Isso não é uma criança de 5 anos mais, entendeu, velho? Eu já era bem consciente do que eu tava fazendo, tá ligado? Então, mano, tem que apanhar, velho. Não sei. Eu acho que, enfim, talvez... É muito cedo pra eu falar, né? Se eu vou bater no Eric ou não. Mas assim, se precisar, meu filho, o couro vai comer. Não tem conversa, não. Se precisar, tem que corrigir. É isso. Basicamente é isso. Agora, como você vai corrigir, né? Tem gente que põe um castigo só. Tem gente que dá soco na boca do filho. Isso aí já não é certo. Tá entendendo? O cara dá soco na cara do moleque. Isso aí não, pô. Aí já é
Já é Gente, zoado. não deem soco na cara dos seus filhos, tá? Em nenhum momento da E vida. nem de ninguém, né, velho? É. E nem de ninguém. Ai, Mas, ó, ai. por exemplo, o meu tio, quando ele ia... meus primos apanharam de correia, de tudo que você pensar. De vassoura, de mangueira, de chinelo, tudo. Caraca. De vassoura. vara. O que tinha na frente, minha tia e meu tio pegavam. Minha tia mais. Minha tia pegava e arremessava nisso. E panela, o que você pensar. Agora, por exemplo, meu tio, quando eles faziam alguma coisa que era cabível de correção, ele colocava os filhos deles os filhos no... O teimoso, né? O filho no quarto, onde ele trabalhava, no escritório, ajoelhado pra parede, por algumas horas. Ficava ajoelhado lá. Sem comer, sem beber e sem ir no banheiro. Olha aí. Não morre, não. Fica 2 horas sem comer, não morre, não. Pode ficar calmo aí, gente. Não precisa militar também, não. Ai, ai. Então é isso. Esse é o Feliz Dia das Crianças do Vai Tomar do Seu Cunhado. A pergunta do episódio é: qual foi a surra que você lembra o dia exato, a hora exata, assim como o Bruno, né? A surra que você tomou do seu pai, da sua mãe. E é isso aí, comenta isso aí no nosso Instagram. Aí a galera, aí vai vir alguém comentar: não tive pai. Pô, não é pra colocar Aí os isso. caras querem pesar o clima também, Pô. né? Eu também não tive, e aí? Apanhei igual. Não, mentira, Aí, eu ó, não tá apanhei. aí um exemplo vivo. Não apanhei o suficiente, não. Tô falando aqui, hein? Tô falando aqui que eu deveria ter apanhado. Mas, enfim. É isso, fica aí o aprendizado. É isso aí, é um aprendizado, hein, Felipe? Esse aí é. Ai, ai. Então é isso. Acabou, Bruno? Acabou. Vambora. Então tá. Sobe o som aí, Romulo. Vai. Tchau. Tchau.